A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, vou colocar o vídeo agora aqui para nós assistir do culto de ontem da Congregação Cristã no Brasil. Qual presidiu o culto foi o ancião Salvador Bueno. Ele é um dos presidenciáveis ali, certamente o vice-presidente da Congregação Cristã no Brasil. E eu separei aqui dois pontos, né, importantes para a gente fazer a nossa abordagem. Primeiro, que ele leu uma circular que está lá no site da Congregação Cristã no Brasil. Ele leu ali uma espécie de uma circular, uns conselhos, né? E o que me chamou a atenção é o que vem no final. Ele está dizendo que as crianças estão aprendendo na reunião de jovens o verdadeiro evangelho. Entrou também na onda do verdadeiro evangelho a CCB. Só que quando você vai ouvir a pregação dele, né, na sequência você vê que de evangelho verdadeiro a CCB não tem nada. Isso não passa de palavra de efeito para poder ludibriar o CCBano. Ou seja, na circular ele fala: as nossas crianças estão aprendendo o verdadeiro evangelho. Aí quando ele vai pregar a palavra, ele vai pregar ali prosperidade, né, e salvação por obra. É só por Deus. Vamos colocar aqui para vocês ouvirem e nós vamos fazer as nossas abordagens aqui, certo? Segue aí, vamos ouvir. Salvador Bueno, aqui é a hora dos conselhos, tá? Ele está lendo ali o papel da CCB, que ele diz que Deus trouxe avante e o papel está pronto. CCB é um barato, né? Deus me trouxe avante, ou seja, eu senti do Espírito Santo, ele falou: Salvador, lê aí um papel, né? Mas não, já vem com o papel pronto. Então não foi que Deus trouxe avante, foi vocês que já prepararam o documento para ler, né? Para de ficar enfiando Deus onde ele não está, rapaz. Vamos ouvir. Moral e da fornicação, a qual é grande pecado diante de Deus, pois diz a palavra de Deus: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Deixa eu fazer a pausa aqui, ele já vai entrar na parte que fala das crianças que estão aprendendo o verdadeiro evangelho. Mas você vê que na CCB ele sempre pega essas partes aí que fala: não vai entrar no céu, o fornicário, o adúltero, tal. Mas quando chega na parte que fala os mentirosos, os idólatras, os avarentos que só falam em dinheiro, isso aí eles não explanam. Eu nunca vi eles ler e explanar isso daí. Fala assim: gente, olha, esse pessoal que só pensa em dinheiro, que só fala em dinheiro, que ama o dinheiro, isso aqui não é no céu, não. Nunca vi eles falar isso, né? Eles pulam, mas vamos ver. Sempre que possível, os pais devem reunir os filhos e juntos orar a Deus, pois assim muitos males serão evitados, além de preservar a paz em seus lares. Preservar a paz em seus lares. Segue aí. É de nosso conhecimento que os filhos, ainda que já na fase adulta, não se esquecem dos bons conselhos recebidos dos pais e também nas reuniões de jovens e menores, onde aprenderam a louvar a Deus, orar e conhecer o verdadeiro evangelho. E conhecer o verdadeiro evangelho. Ou seja, que as crianças frequentam a reunião de jovens onde aprende a louvar, a orar e a conhecer o verdadeiro evangelho. Essa é a CCB tentando dar resposta para o CCBano sobre as críticas, ou seja, é a forma de falar: gente, aqui tem verdadeiro evangelho, tá? Manda as crianças para a reunião de jovens, que aqui eles vão aprender o verdadeiro evangelho, que isso aqui não passa de uma enganação, visto que eu já fiz vídeos aqui mostrando para vocês o que as crianças aprendem na reunião de jovens, naquelas escolinhas que eles fazem, que ninguém sabe o nome certo daquilo ali ainda, aquelas reuniões para criança, não sei o que é aquela escolinha que faz ali, crianças aprendendo, já veio para eles, né, a Xerox, dá para eles pintarem, o desenho é uma congregação cristã no Brasil, né, e atrás dela tem um caminho que leva para o céu. Olha o tamanho do absurdo. Aonde que isso está o verdadeiro evangelho? Aonde vocês colocaram a congregação cristã no lugar de Jesus Cristo? Que verdadeiro evangelho que vocês têm nesse? Uma outra criança que chegou o desenho aqui também,
Na hora de fazer um desenho livre, criança, faça um desenho você mesmo, foi lá e fez um pregador na tribuna. Porque é tudo isso o que está no coração do povo da CCB desde criança. Amar e adorar a congregação cristã no Brasil e o ídolo também, que é os pregadores. Então isso aqui é falso, tá? Então eu vou voltar de novo aqui só para vocês ouvirem ele falando do verdadeiro evangelho, que as crianças estão indo na reunião de jovens aprendendo o verdadeiro evangelho. Ou seja, louvar a Deus, orar e conhecer o verdadeiro evangelho. O amor aos vossos filhos, segundo a orientação do evangelho de Cristo, fará com que eles sejam preservados da corrupção. O amor de Jesus Cristo, ou seja, amar os filhos como amor a Cristo, são compromissos totalmente diferentes, né? Amar Cristo, amar o filho é amor de pai mesmo, amor de mãe, e você como cristão, você tem que doutriná-lo, né? Segundo os ensinamentos da Bíblia, da palavra de Deus. Assegurando-lhes um futuro de paz na graça do Filho de Deus. Primeira enganação, tá? Assegurando-lhe um futuro de paz. Porque a CCB, ela prega paz e prosperidade. Isso está sempre nas pregações dele. Dizendo que se você seguir esses ensinamentos que eles estão dando, se você seguir as orientações dele, você vai ter paz aqui na terra. E todo mundo quer isso. Aí todo o povo vai e serve a Deus pelas promessas que estão sendo feitas. Esse povo não ama a Deus porque eles não conhecem a Deus. Eles não sabem, né, quem é Deus, o que Deus fez por ele. Eles servem a Deus por aquilo que eles podem ganhar de Deus. Que segundo as promessas dos anciões, vocês vão ganhar paz e prosperidade. Eu não sei em que Bíblia que ele leu isso. Isso é porque eles não conseguem diferenciar o Velho Testamento do Novo Testamento. E eu vou explicar isso melhor aqui para vocês quando ele entrar na pregação. Quando ele começar a pregar, porque ele vai ler aonde? Eclesiastes capítulo 11. Aí você já sabe o que vai vir dali, né? Vamos ver o que ele tem para falar. Vamos ver. Vossos irmãos em Cristo que vos amo em sinceridade de Deus, os anciães. É o que veio avante de ler a toda. Aqui eu deixei esse pedacinho só para você saber que ele mesmo está falando que esse documento está lá no site da CCB. Se você quiser, depois você vai lá e lê. Irmandade, estou aqui, se os irmãos buscarem, encontrarão no nosso site. É bom, irmãos, que leiam. Depois do... Agora vai entrar a pregação, certo? A pregação da CCB é isso, certo? No começo ele tentou falar de Jesus, dá para ver que eles estão tendo algum tipo de orientação para falar de Jesus, mas mesmo assim pregou totalmente esquisito, que eles não sabem pregar sobre Jesus Cristo. E aí, quando chega no tempo avançado da pregação, as pregações da CCB, por mais que eles iniciem lendo a Bíblia, você sabe quando ele acaba de ler, ele fala, irmão, aí ele lê lá um verso de novo e começa a falar, blá, blá, mas do meio em diante sucumbe nas heresias. Vai sempre para as heresias, e esse culto aqui não foi diferente. Vocês vão ouvir agora. Fica vendo aqui, ó. Final da vida. Então, enquanto estamos aqui, se temos prazer de servir a Deus, se nos alegramos, façamos também o que é bom, o que é... Presta atenção que ele está falando que é para vocês fazerem o bem, façamos o que é bom, para quê? Para você ser retribuído de volta. Observa que todo o intuito aqui CCBano é fazer para receber. Nunca é fazer simplesmente porque eu amo a Deus. Não, eu vou fazer porque esse Deus maravilhoso que eu não mereço, esse Pai maravilhoso que me amou e me perdoou, que eu não mereço, mas eu vou fazer porque eu o amo. Não porque eu o amava, porque ele me amou primeiro e ele me mostrou o quanto que ele me amou. Não, é sempre, isso aqui é uma pregação tipo judaica. Por isso está lendo no Velho Testamento. Judaica. Fazer para ter prosperidade e paz. Ou seja, é bem, porque quem não colher aqui durante esta vida terrena, colherá na glória do céu.
Irmãos, todo mundo gosta de viver bem, todo mundo gosta de notícia boa, todo mundo gosta de sucesso, mas nem todos gostam de plantar o que quer colher. Hoje o Senhor está ensinando: vamos semear, vamos fazer o bem, vamos repartir. Não é repartir, dar dinheiro na coleta, isso é outra situação que também o generoso tem e faz com prazer, mas é repartir o teu amor, o teu carinho, repartir o teu prazer, aquilo que você gosta que façam para ti, faça para os outros. Marido que gosta de ser feliz, faça a tua mulher feliz. Mulher que reclama que é infeliz, faça o teu marido feliz, porque o retorno da felicidade dele te alcançará. O egoísmo faz a pessoa querer tudo para si e não ceder em nada. Irmãos, se Deus nos der hoje o perfeito dom da caridade... Vou parar aqui que daqui a pouco eu vou falar desse perfeito dom da caridade, tá? Então aqui você está vendo ele falando: faça para que você ganhe. Você tem que dar para você receber, né? E isso tudo baseado em Eclesiastes capítulo 11. Bom, gente, a gente tem que entender em primeiro lugar, antes dele ler Eclesiastes capítulo 11, porque eles não estudam a Bíblia e por isso que eles fazem essa lambança, e eu vou explicar para vocês aonde que está a lambança nisso, é que no Velho Testamento, a lei de Deus e as bênçãos de Deus eram materiais. O inimigo de Deus, aliás, o inimigo do povo de Deus, era um inimigo material, era alguém visível. E se eles andassem nos estatutos de Deus, na lei de Deus, se eles fossem obedientes a Deus, no temor de Deus, Deus não deixava que os inimigos viessem para subjugá-los. E por isso eles tinham paz. Então a paz que se prometia ali, né? Se bem que em alguns textos a gente já enxerga que Deus está falando de uma paz espiritual, que é a paz com Deus, mas em muitos momentos no Velho Testamento se refere a uma paz terrena, a uma paz de momento, a uma paz contra os seus inimigos. Se bem que Deus fala em alguns momentos para alguns reis: se vocês andarem nos meus estatutos, terão paz. Né? Eu vou subjugar os seus inimigos e não permitirei que eles venham. Né? Então, eles misturam isso aqui. O conselho que Salomão está dando é um conselho visível, é um conselho para o dia presente. Os judeus, até os dias de hoje, eles não devem nada a ninguém, eles pagam o que fazem, eles ajudam. Tudo isso para que Deus os guarde e os abençoe. Mas na graça, irmão, quando você abre o Novo Testamento, você vai ver que é tudo o contrário. Isso aí não é regra para a graça. Você vai ver os homens de Deus fazendo bem e sendo torturados, mortos e perdendo a sua vida. Você não vê bênçãos terrenas. A paz que Jesus Cristo nos trouxe, que ele fala no seu discurso, não é mais uma paz material. Ele fala: eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá. Qual é a paz do mundo? A paz do mundo é uma paz com seus inimigos, é uma paz sem que eu tenha atrito com ninguém, é uma paz de vida tranquila, mansa e sossegada. Essa é a paz do mundo. Mas Cristo não veio trazer essa paz, ele fala. Qual é a paz que ele veio trazer então? É a paz com Deus. O homem, quando Adão e Eva pecam, ele torna-se inimigo de Deus, separado de Deus. E Jesus Cristo, quando vem e morre em nosso lugar, ele nos reconcilia com Deus, ou seja, fazendo a paz. Essa é a paz que Jesus trouxe, que por consequente, ele também fala que a partir de agora, por conta do meu evangelho, né, vocês estarão até divididos nas casas. Sobre a paz da terra que os judeus se preocupavam, Jesus disse: não vim trazer a paz, eu vim trazer espada. Quando ele fala isso, ele está se referindo a essa paz que o Salvador Bueno está pregando aí, paz humana. Paz com as pessoas, paz, faça tudo isso e você terá paz. Ele está falando da paz terrena.
Ah, mas já não, a paz espiritual você só alcança por Jesus. Você não adianta você fazer nada que você não consegue essa paz. Né? Dentro de todo o contexto do que o Salvador está falando, você faz isso, faz aquilo outro, irmão, e você vai ter paz. Mentira. Não existe paz, muito menos para um cristão genuíno. Um cristão maduro na fé, não existe paz. Porque se você for pregar a verdade, as pessoas se irritarão, ficarão irritadas e com ódio. Agora vamos ouvir ele falar da caridade. Presta atenção aqui, gente. Tem umas coisas para mim explicar para vocês sobre a caridade. Ouça aqui. Irmão, se Deus nos der hoje o perfeito dom da caridade, nós vamos sair daqui cada um querendo exercer a caridade, amando mais, suportando mais, fazendo os que estão em volta de nós felizes, ainda que você ache que não mereça, mas você não é juiz. Ache que você não merece e ela merece. Ele merece, faça o bem e você vai receber de volta muito mais do que fizer. Olha aqui, voltou a falar aqui, ó. Faça o bem e você receberá de volta muito mais do que fizer. Isso, ele está fazendo essa pregação baseado em outros tipos de crença e discurso, não é na crença do cristianismo. Faça o bem e você receberá o bem que fizer. Isso aqui está baseado em outros tipos de crença. Sobre a caridade, querido. A caridade, quando a Bíblia fala da caridade, a suprema excelência da caridade, 1 Coríntios capítulo 13, ali Paulo, ele pinta um cristão perfeito com todos os dons. Não existe cristão com todos os dons. Todos os dons, a plenitude de todos os dons e da perfeição está em Cristo. Cristo é o único que é pleno e completo. Mas Paulo, ele está dando o exemplo que ainda que eu conseguisse ser um cristão tão grande e aperfeiçoado como aquele, se eu não tivesse amor, que significa Cristo, que significa Espírito Santo, nada disso valeria de nada. A caridade, querido, a caridade é tão somente o Espírito Santo. Se vocês estão pedindo o dom da caridade, é porque vocês não têm o Espírito Santo. E aonde que eu estou falando? Embasado em que parte bíblica? Eu vou falar para você aonde que está escrito isso na Bíblia. Abra aí Romanos capítulo 5 e o versículo 5. Nesse versículo você vai ver que a palavra de Deus está dizendo que o amor de Deus, que é um amor diferente, que é um amor de caridade, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, se você não tem o Espírito Santo, você não tem caridade. Você não tem o amor de Deus. O amor de Deus que esse verso fala é um amor diferenciado. Não é um amor igual o nosso comum. Não é o amor de marido, mulher. Não é amor de pai, filho, de irmão. Não. Ali é um amor exclusivo, perfeito, que é o amor de Deus. Caridade. Inclusive, existe uma palavra específica para isso no grego que é ágape. Ágape é para se referir a este amor especial, zeloso, esse amor maravilhoso, na verdade. Então, irmão, se vocês estão dizendo que se vocês não têm caridade de Deus, que é porque vocês não têm o Espírito Santo. E aí sim, você tem o Espírito Santo, você vai evoluindo, o Espírito Santo vai produzindo as obras dentro de você, vai te aperfeiçoando. Mas todo cristão genuíno, quando Cristo entra em você, na pessoa do Espírito Santo, entrou em você a caridade, porque Cristo é a caridade. Você está vendo, gente? Os homens falam coisas e pedem coisas sem noção, né? Agora, isso não é o pior. Fica vendo aqui, ó. Salvação por obra agora. Fica vendo. É palavra que incomoda quem ouve, mas quem quer salvar a sua alma é receita de Deus nesta manhã. Olha só, quem quer salvar a sua alma, ou seja, os CCBanos, ainda não estão salvos.
Tem a palavra de Deus que fala que Deus salvou tal pessoa, salvou tal família. Os próprios relatos, na verdade, são os relatos do Luiz Franciscon. Se você for ler lá, ele fala: Deus salvou José Meira, Deus salvou não sei quem, Deus salvou. Até os hinos que cantam na CCB, salvo estou. Mas o CCBano, dentro desse discurso, dessa teologia totalmente esdrúxula, eles ainda estão buscando a salvação, ou seja, eles ainda não encontraram Jesus Cristo. E o pior, esse homem deu agora um monte de conselhos para que você pratique boas obras, para que você se salve. Rapaz, isso é aterrorizante. E ele falou no início que na congregação tem o verdadeiro evangelho. Esse evangelho aqui, ó, prosperidade, paz entre os homens e salvação por obras. Tudo o que puder afrontar a cruz de Cristo, esse homem pregou hoje nesta pregação. Fica ouvindo aqui, ó. Ainda que te incomode ouvir isto. E ele diz que é incômodo nenhum. CCBano está ouvindo uma receita de prosperidade. Poxa vida, eu vou começar a fazer as coisas boas e eu quero que as coisas boas também aconteçam na minha vida. Aí o CCBano começa a dar mais dinheiro na coleta, começa a fazer o bem, começa a fazer... E as coisas não vão bem para ele. De repente o filho fica doente, morre, aí ele perde o emprego. Esses homens entram em parafuso, porque acredita que é Deus que fala na boca desses homens. E o pior, ele não vai, quando acontecer toda essa desgraça na vida dele, ele não vai parar para pensar assim: puxa vida, fui enganado. Puxa vida, olha, minha vida andou para trás e eu achando que ia para frente. Não, pior do que isso é que depois de toda essa desgrama que aconteceu na vida dele, ele vai parar e pensar assim: Deus não me ama. Ele não consegue enxergar que o problema era o pregador mentiroso. Ele agora vai achar que aquela palavra ainda é verdadeira e que ela está cumprindo na vida de outros menos na minha, por isso que Deus não me ama. E aí esse homem se torna como é que fala? Ele entra em colapso mental, chegando até fazer barbaridades contra a sua própria vida. Porque lá eles estão tão blindados de que eles são a voz de Deus e que você jamais pode desconfiar, que as pessoas que acreditam nessas falsas pregações e profecias, né, no fim de tudo, ainda dando tudo errado, ele acredita que o problema sou eu. Rapaz, se tem uma coisa mais diabólica que isso, vocês me digam, porque eu não sei se tem. O camarada desgrama a vida dele inteira porque está ouvindo esses falsos ensinamentos, porque a sua vida não vai andar para frente, meu querido. Ainda mais se você for cristão de verdade, né? Ainda mais se você for um cristão de verdade. Você achando que você vai fazer o bem para você recolher de volta o bem que fez. Me abra a Bíblia no Novo Testamento e me mostra isso. Não tem. Muito pelo contrário. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, fala: eu me glorio nas tribulações, sabendo que isso vai me produzir ganhos para o evangelho. Experiência, paciência, aí ele vai relatando. Ele não está dizendo assim: não, eu me glorio nas bênçãos, nos bens que eu faço, sabendo que isso vai me produzir mais bênçãos ainda. Seus mentirosos, vocês estão perdidos e estão ajudando a perder outras pessoas. Salvador Bueno. Seus enganadores, vocês não são humildes para confessar que vocês não conhecem o evangelho. Vocês têm que fazer isso para o povo, para que você receba perdão e quem sabe Deus te perdoe e te dê a graça de Deus. Vamos terminar de ouvir aqui. Segue. Mas isto são palavras que o Senhor Jesus ensinou e que devemos amar-nos sinceramente. Quem quer buscar e receber de Deus as bênçãos, hoje está aqui a maneira de chegar até lá.
Aí, irmão, quem quer buscar as bênçãos, tá aqui é o modo de vocês buscar as bênçãos e chegar até lá, irmão. Aí, irmão, você da CCB, você que quer ser próspero, ganhar muito dinheiro, você que quer ter paz na sua casa, que quer ter os seus desejos do coração realizados, tá aí a receita da Congregação Cristã no Brasil. O senhor ancião Salvador Bueno está ensinando para vocês a receita em Eclesiastes capítulo 11, querido. Tá aí a receita maravilhosa. Se você é um desses que está procurando bênçãos material, ou pelo menos as promessas delas, você está na igreja certa. Agora, se você procura evangelho, você quebrou sua cara, porque não vai encontrar aí. Você vai encontrar essa pseuda igreja cristã que diz que prega evangelho, mas não passa de discurso falso e enganador. Eu vou voltar só mais uns 10 segundinhos aqui, que tem uma parte que eu quero abordar aqui com vocês, que eu quero falar. Quem quer buscar e receber de Deus as bênçãos, hoje está aqui a maneira de chegar até... Não, tem que voltar um pouquinho mais. Olha aqui, pessoal, presta atenção. Que te incomode ouvir isto, mas isto são palavras que o Senhor Jesus ensinou e que devemos amar-nos sinceramente. Deixa eu ensinar para vocês, que vocês são ignorantes bíblicos, certo? Bom, primeiramente, Jesus fala do amor, amar ao próximo. Quando ele fala do amar ao próximo como você se ama, ele está só resumindo a lei. Ele está dando uma interpretação resumida da lei. Ame o próximo como a si mesmo. Mas Jesus, ele altera esse conselho depois. Ele fala, amai ao próximo como eu te amei. Ou seja, você deve amar as pessoas não mais porque você se ama, mas porque eu te amei, mesmo você não me buscando, ou mesmo você me ignorando, eu te amei. Ou seja, amor incondicional, não me importa o que o outro faça. Esse é o amor de Cristo. Primeiro ponto é isso aí. Segundo, vocês jamais poderão amar a Deus. Entenda isso, CCBano. Acorda no que eu vou falar agora. Vocês jamais poderão amar a Deus enquanto vocês não entenderem de verdade o que Deus fez por vocês. Ou por nós. Esse amor que vocês amam é um amor sem conhecimento de Deus, é um amor falso, é um amor enganoso. Porque você não manda no seu coração, você não manda, você não fala, a partir de hoje eu quero amar tal coisa. Isso não vai acontecer. Sentimentos e emoções, você não manda. Eles simplesmente acontecem. Mas a partir do momento em que você encontra o evangelho, você ouve o evangelho de verdade, quando você é impactado pelo evangelho, quando aquilo te acorda, quando você entende o tamanho do amor e da misericórdia de Deus, que foi manifestado no seu filho, ali você passa a amá-lo. E aí, meu querido, você já não está mais amando a Deus pelo que ele pode te dar ou te fazer. Você ama pelo que Deus é. Você ama a Deus pelo que Deus é. Eu vou colocar depois aqui uma pregação do nosso culto que a gente tem virtual. E eu recomendo que você ouça, porque vai entrar nessa linhagem. Amar a Deus pelo que ele realmente é. E essa pregação foi feita em base da parábola do filho pródigo. E eu garanto que isso vai impactar a sua vida. E é uma pregação que você nunca ouviu na Congregação Cristã no Brasil e que ela está totalmente alinhada com as Escrituras Sagradas. Amar a Deus pelo que ele fez, pelo que ele é, não pelo que ele vai me dar. Vamos terminar de ouvir aqui. Segue. Quem quer buscar e receber de Deus as bênçãos, hoje está aqui a maneira de chegar até lá. Faça o bem hoje e amanhã tu colherás o bem muito mais do que semeares. Deus seja louvado. Aí, terminou com essa pregação mentirosa. É o que eu falei para vocês. A CCB nunca vai conseguir pregar evangelho porque o povo não gosta. Eles gostam disso. Ouvir coisas materiais, bênçãos materiais, promessa de prosperidade,
Prosperidade são sentimental, prosperidade a paz é uma prosperidade, dinheiro, que as coisas vão bem na sua vida, a sua casa estabilizada, né? A família unida e amando, tudo isso faz parte da prosperidade humana. Essa aqui é a igreja que diz que é espiritual. Passou a vida inteira enganando você. Não, nós somos espirituais, a gente aqui é espiritual, nós não seguimos o homem. Um povo que não conhece a Bíblia, não conhece Deus, não ama Deus porque não o conhece, mas segue tudo que esses homens falam e vem dizer que não segue homem. É brincadeira, você quer uma mentira mais esfarrapada do que essa? Não existe. Um povo que acredita em tudo que esse homem de terno e gravata tá falando atrás do caixote envernizado. Pergunta para eles o que está escrito na Bíblia. Pergunta lá para o sacerdote, o que está escrito na Bíblia? Por que você segue a Bíblia? Ele fica perdido. Mas enfiaram na cabeça dele, o santo ministério, entre aspas, enfiou na cabeça do CCBano que vocês são espirituais. E por que você é espiritual, CCBano? Porque você é obediente aos homens. Porque você está totalmente inclinado a ouvir tudo que eles falam sem questionar. É por isso que vocês são chamados de espirituais. Vocês não passam de ignorantes, homem cego que está sendo guiado por homens mais cegos ainda do que vocês. E se esse senhor não se converter, e a conversão destes homens, por eles terem enganado muita gente, tem que acontecer de forma pública. Isso tem que ser pública como uma tentativa de reparar os danos que vocês causaram na vida das pessoas. Se não houver arrependimento verdadeiro, se não houver arrependimento com confissão de culpa, estes homens vão parar no lago de fogo. Eu não tenho a mínima dúvida sobre isso. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.